IAG apresenta Esperança para a Vida. Pai amado que nos dá o seu vidas, agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a sua palavra através das lições da Escola Sabatina. Queremos, Pai, pedir que o Senhor possa estar conosco neste momento, que o Senhor possa enviar o seu Santo Espírito e que esta lição possa ser uma bênção para a nossa vida aqui e para a vida daqueles que irão estudar conosco. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoe e nos guarde. No doce nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham neste que é o vosso canal IAG Moçambique. Queremos desta feita dar as boas-vindas a todos que estão pela primeira vez e aos demais que vêm nos acompanhando já há bastante tempo neste programa que é Esperança para a Vida. Programa este de estudo semanal da lição da Escola Sabatina e desde já convidamos a todos que não estão inscritos no canal para poderem subscreverem-se no canal, ativarem o sininho de notificações, colocarem os vossos comentários e partilharem estes conteúdos com os demais, de tal forma que essas pessoas possam ser alcançadas pelas mensagens que aqui são transmitidas, mensagens que visam levar as pessoas para Cristo. Queremos, desta forma, mais uma vez também, dar as boas-vindas aos irmãos, porque estamos num novo trimestre, onde vamos estudar lições de fé no livro de Josué. Josué é este que foi um homem que andou com Moisés. Então, nós iremos dar continuidade às lições que vínhamos aprendendo no livro de Êxodo, sobre a jornada do povo de Deus em direção a Canaã terrestre. Então, para tal, contamos com a presença dos nossos irmãos que estão aqui conosco. Irmão Rogério, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer contar com a sua presença aqui. Pode saudar os irmãos que nos acompanham. Muito obrigado, irmão Cipriano. Mais uma vez, quero endereçar as minhas saudações a todos os irmãos que nos acompanham neste canal IAG Moçambique e também convidar para que assista os vídeos de Esperança para a Vida, que esses vídeos nos ajudam a crescermos espiritualmente. Está preparado para darmos continuidade com essa jornada? Preparado, sempre preparado. Amém. Esperamos que ninguém fique no deserto. Queremos avançar juntos. Mas também contamos aqui com a presença do nosso irmão Emerson. Irmão Emerson, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer, mais uma vez, contar com a sua presença neste programa Esperança para a Vida. Pode saudar os irmãos que nos acompanham? Eu é que agradeço por este convite especial de estar aqui com os irmãos estudando as lições da Escola Sabatina neste novo trimestre. Quero assim também endereçar os meus agradecimentos a todos aqueles que têm assistido este programa Esperança para a Vida e que esteja a ser uma bênção para a vida de todos nós. Amém. E está mesmo preparado com as forças? Graças a Deus, pela graça do Senhor, sempre estamos preparados. Canaã não está longe para o irmão? Não. Desde em breve o Senhor virá. Amém. Ok, o verso para memorizar está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, que é o nosso verso para memorizar. A palavra do Senhor diz o seguinte: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Então, nós encontramos aqui, nesta lição, que tem como tema receita para o sucesso. O verso áureo de Josué 1, versículo 7, que é Deus aparecendo para Josué, encorajando Josué para a missão que Josué devia levar a cabo de ali em diante. Porque nós vimos que depois dos 40 anos, encontramos que o líder do povo havia perecido, havia descansado, o próprio Moisés. Então Deus levanta um outro líder para guiar a nova geração daqueles que saíram do Egito em direção à terra prometida. E essa nova geração foi confiada ao líder Josué. Daí que os desafios que esperavam pela frente eram desafios enormes, não é? Apesar do homem Josué ser um homem experiente na guerra, mas havia muitos desafios. Então Deus vem aparecendo aqui, mostrando claramente que a confiança para que haja um sucesso nesta missão, eles deviam depositar a confiança
em Deus e colocar em prática as instruções que Deus havia dado ao povo através do seu servo Moisés, dos quais o próprio Josué, como novo líder, não devia se desviar. Significa que ele, sendo um novo líder, não devia traçar um novo caminho para o cumprimento da promessa que Deus havia feito de que daria Canaã como terra para habitar o seu povo. Então, ele devia seguir o caminho antigo, seguindo as instruções estabelecidas pelo Moisés no livro da lei. Então, nós encontramos aqui lições muito maravilhosas que nós vamos poder ver. Na lição de domingo, nós temos como tema um novo Moisés. Então, quando nós falamos desta lição, o que eu gostaria de saber dos irmãos é por que Deus terá chamado Josué como um novo Moisés? Por que Deus escolheu a Josué? E que paralelismo nós podemos estabelecer entre Josué e Moisés? Muito bem. Agora, eu percebo que, na verdade, ser chamado por Deus e você ser servo de um profeta chamado por Deus não te dá garantia para a salvação. Digo isso porque quando eu vou para um dos profetas, Eliseu, não é? Ele teve um servo, que o servo chamava-se Geazi. Mas o Geazi, em nenhum momento ele se firmou na palavra de Deus e por causa disso ele pereceu. Não é? Porque cobiçou as riquezas que Naamã queria oferecer ao próprio Eliseu. Olhamos só. Profeta Eliseu era um profeta iluminado por Deus. Tudo que ele fazia, ele prosperava. E depois entramos aqui na história de Moisés. E Moisés teve um servo. Que esse servo chamava-se quem? Chamava-se Josué. Então, percebe-se que Josué ele foi obediente aos mandamentos de quê? De Deus. Assim como Moisés também foi o quê? Foi obediente. Agora, algumas semelhanças que eu possa tirar, não é? É a seguinte. Moisés era um homem humilde, abnegado. Quando nós vamos para o livro de Patriarcas e Profetas, aqui encontramos algumas experiências importantes aqui que nos chamam a atenção sobre Moisés. Diz o seguinte aqui. Diz que Moisés foram instruídos com relação à recompensa final a ser dada aos humildes e obedientes servos de Deus. E as vantagens mundanas tombaram na insignificância que lhes é própria em comparação com aquela recompensa. Moisés não estava preocupado com o poder, não é, da terra, porque se fosse assim, Moisés se tornaria um novo faraó, não é? Porque ele foi treinado para substituir o faraó, mas ele viu que as riquezas mundanas não lhe trariam que salvação, por essa razão que ele foi um homem abnegado, comparativamente com o que aconteceu com quem? Com Josué. Josué, com a posição que ele tinha, mesmo assim, ele foi obediente a Deus. E também encontramos que Josué era da tribo de Efraim. E encontramos que Moisés era da tribo de quem? De Levita. Era um dos levitas. E também encontramos que Josué, ele nasce no Egito no tempo da escravatura. Foi basicamente isso que aconteceu com quem? Com Moisés. Continuando, aqui encontramos que Moisés, ele mudou o nome de quê? De Josué. O nome de Oséias, porque Josué, antes de ser Josué, chamava-se Oséias. Nós vamos isso encontrar no livro de Números, capítulos 13, versículos 16, para que comprovemos aquilo que estou a dizer aqui. Números 13, versículo 16. 16. A palavra do Senhor diz o seguinte. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Exatamente. Agora, uma das coisas também importantes é que Oséias chama-se o quê? Salvação, não é? O nome, o significado de Oséias chama-se salvação. E Josué chama-se o quê? Senhor é salvação. Enquanto que Moisés, não é? Podemos assim chamar de libertador. Mesmo sabendo que lá no Egito eles deram o quê? Um nome que é tirado das águas. Mas aqui encontramos Moisés a ser um libertador. Ele livra o povo da escravidão em direção à terra prometida. E este Josué, ele faz com que a promessa de Deus se cumpra e em que o povo entra na terra prometida. Nós vemos aqui também algumas características que eu vejo que são mais importantes, são as características espirituais, ok?
quando nós acompanhamos a história de Moisés, em algum momento parece que é um triângulo, se nós formos a ver. Sempre tem Deus, Moisés e Josué, principalmente depois de sair do Egito. E nós vemos que Josué sempre se manteve perto de Moisés e sempre foi fiel aos mandamentos de Deus e também à liderança do seu líder e amigo, que era Moisés. A irmã Ellen diz que Josué era o primeiro-ministro de Moisés. Então, a comunhão que Moisés teve com Deus, Josué teve a oportunidade de presenciar de perto. Okay? Então, eu acho que a semelhança mais próxima que nós temos de Moisés e Josué é o lado espiritual, a predisposição para obedecer os mandamentos de Deus. E, acima de tudo, a humildade. Quando ele é chamado para liderar o povo de Deus, ele não se acha digno. Por isso, nós vemos que o capítulo 1, do versículo 1 a 12, Deus incentiva a Josué, tal como fez com Moisés. Eu serei contigo, não temas, eu sou o seu Deus. É interessante que dentro desses paralelismos todos, uma das coisas mais interessantes é a missão. A missão de Moisés era conduzir o povo até entrar na terra prometida. Mas nós sabemos que Moisés, sendo um tipo de Cristo, em algum momento na sua jornada, ele fez o trabalho de mediador, mas houve um momento, ele como homem, onde ele caiu. E não entrou na terra prometida. E Patriarcas e Profetas deixa bem claro que o objetivo de Deus era que Moisés entrasse no céu sem experimentar a morte. Mas mesmo assim, Moisés foi ressuscitado e depois foi para os céus. Então, daí que quando surge Josué como um tipo, havendo paralelismo com Moisés, a missão de Josué é conduzir o povo para o cumprimento da promessa que Deus havia feito, porque ele é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Não, a promessa é que o povo seria dado a terra de Canaã como herança. Então, nós olhamos para Josué tendo a mesma missão que Moisés teve. Okay? O que significa que quando olhamos para Josué também pode ser um tipo de Cristo. Porque se a missão era levar o povo de Deus em direção a Canaã, hoje Deus nos chamou para, tal como Moisés, tal como Josué, sermos pessoas que conduzimos as suas ovelhas em direção a Canaã celestial. Moisés foi um libertador, Jesus Cristo também foi um libertador. Ele nos libertou da condenação, nos libertou da morte eterna. Então, ele quer nos conduzir em direção a Canaã celestial. Então, existem muitas lições que nós podemos aprender justamente deste homem aqui. Agora, uma coisa interessante é a questão que o irmão estava a trazer, que o Josué era um ministro do Moisés. E ele aprendeu muito de Moisés. Uma das coisas que eu vi há dias aí é que o Josué, quando Moisés ia ter com Deus na tenda de revelação, e depois terminava o encontro e voltava, quem queria permanecer era o próprio Josué, para dizer que queria aprofundar cada vez mais a relação ou a comunhão com Deus. Então nós vimos aqui características de um líder que é necessário nos dias atuais. Mas a maior lição que nós também podemos tirar é que Moisés, sendo o servo de Deus, ele era o profeta que Deus havia levantado no seio do seu povo para conduzir Israel em direção a Canaã terrestre. O que significa que todos aqueles que quisessem entrar em Canaã terrestre deviam confiar nas instruções do profeta de Deus. Por isso, quando voltamos aí no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, encontramos uma coisa muito interessante sobre esse aspecto aí. É que Deus instrui a Josué a seguir o espírito de profecia. Por isso que aí no capítulo 7 diz que apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés fez o quê? Te ordenou.
não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, e assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Porque a palavra nos diz, crede em Deus, crede nos seus profetas e prosperareis. O segredo para Josué prosperar, a receita para Josué obter o sucesso, dependia de ele crer nas instruções deixadas pelo profeta de Deus. Então, a maior lição para o povo de Deus hoje é: nós precisamos também, tal como Josué, aos nossos líderes, ao povo de Deus, precisamos aceitar a mensagem que foi deixada pelo Espírito de profecia para o povo de Deus hoje, porque é uma mensagem que visa nos guiar em direção a Canaã celestial. Não sei se os irmãos gostariam de fazer algum comentário antes de avançarmos para a lição seguinte. Muito bem. Contextualizando naquilo que o irmão acaba de dizer aqui, é sobre aquilo que os israelitas tinham como costume, de sempre perceber se na verdade este é um verdadeiro profeta ou não. Eles sempre estavam à busca de um milagre, não é? Ou de uma demonstração, e para eles perceberem que na verdade este é um profeta de Deus ou não. E isso também aconteceu com quem? Com o Josué, em querer saber se este na verdade é um profeta de Deus ou não. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulos 12, 38 a 39, aconteceu a mesmíssima coisa com quem? Com os fariseus, em que eles queriam uma demonstração de um milagre que vem do quê? De Jesus. E Jesus diz que eu não vos darei o quê? Nenhum milagre ou nenhum sinal, não é? A não ser o sinal do quê? Do profeta Jonas. Não é? É importante que nós acreditemos, na verdade, na integridade do quê? Profética. Se na verdade aquilo que o profeta está a dizer é verdade ou não, e ou se cumpre ou não. Aquilo que Moisés disse se cumpriu, não é? E se cumpriu principalmente não, nos tempos de Josué, porque hoje em dia, na verdade, existem vários mesmo falsos profetas. Agora, quando nós olhamos aqui no capítulo 1, podemos ler o versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo. Quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 1, diz que Moisés era servo de Deus. Mas a Josué não é chamado de servo de Deus. O que nos mostra que, para nós obtermos esse tipo de títulos, há um trabalho que nós precisamos fazer e sermos aprovados diante de Deus. Por isso, quando lemos em Josué, capítulo 24, versículo 29, é depois do trabalho que Josué fez, é que recebeu este título de servo de Deus. O que diz Josué 24, versículo 29? Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Ok? Então, só depois do trabalho que Josué fez, é que nós encontramos que ele foi aprovado. E por ter sido aprovado, finalmente ele recebeu o título de servo do Senhor. Porque Josué também pode nos trazer um tipo de remanescente. Porque quando olhamos para aquilo que é a história ou o passado, o seu passado, faz parte dos homens que sempre se mantiveram fiéis, não é? Às promessas de Deus e fiéis à palavra de Deus. Ainda que a maior parte das pessoas duvidassem que Deus poderia agir, Josué era um daqueles que sabia se posicionar, se colocar do lado de Deus e confiar nas promessas de Deus. Por isso que estamos a extrair as lições de fé no livro de Josué. Então, nós precisamos, tal como Josué, fazermos o trabalho que Deus nos confiou hoje para que possamos realmente sermos chamados de servos de Deus. Porque há muitos homens hoje que aparecem e são chamados de homens de Deus, mas no fundo não são homens de Deus. Porque a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. E esses frutos devem nos levar à obediência à lei, tal como Josué foi chamado a ser obediente à lei que foi deixada, foi dita pelo servo de Deus, Moisés. Ele não devia se desviar à direita nem à esquerda. Então, existem muitas coisas que nós sim podemos aproveitar deste homem chamado Josué. Nós vemos algo interessante aqui no primeiro capítulo de Josué, né? No versículo 3 diz assim:
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dada, como eu prometi a Moisés. Então, por que o livro de Josué, ele começa indicando uma promessa que Deus fez a Moisés? Aqui fica claro que esta promessa não é de uma pessoa, não é uma pessoa que promete, mas sim o próprio Deus, ele é dono desta promessa. Tanto que quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito para Canaã terrestre, Deus aparece e diz algumas palavras. Podemos saber Êxodo 3, versículo 6. Eu vou tomar aqui a leitura. Diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Agora para o capítulo 6, versículo 8. Diz aqui: e vos levarei à terra a qual eu jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vos darei como possessão. Então nós vemos aqui que esta promessa não foi feita nem para Josué, nem para Moisés, mas esta promessa foi feita para Abraão. E a condicional era que Abraão fosse fiel. Abraão foi fiel e Deus fez essa promessa. Jurou a Abraão que ele daria aquela terra por possessão à sua descendência. Então, todos os líderes que levantaram para cumprir esta promessa tinham que ser lembrados que, olha, este povo não é teu, esta promessa não é tua, esta promessa é apenas cumprida porque eu estarei convosco, porque eu é que prometi. Muito bom. Se calhar há um ponto que também podíamos explorar aí, é que quando falava de que quem faz a promessa não é um homem, podemos questionar, afinal, quem é o personagem principal dentro deste livro de Josué? Na verdade, o personagem principal é quem? É Jesus. Por essa razão que o nome de Josué chama-se o quê? Senhor Salvador. Senhor é salvação. Encontramos que Jesus Cristo também o quê? É a nossa salvação. Por essa razão que o nome de Josué tipifica o próprio quê? O próprio Cristo. Assim como aconteceu com Moisés, não é? Que os feitos de Moisés tipificaram o quê? Aos feitos do Messias. Falamos aqui do Moisés, libertou o que? O povo da escravidão. Jesus nos liberta do quê? Do pecado. Estamos juntos, não é? Então, basicamente, isso também acontece aqui no livro de Josué. E aproveitando essa deixa também, nós vemos que em Deuteronômio 18:15, aqui esta promessa é cumprida em Jesus Cristo. Porque Moisés diz que o Senhor levantará um profeta igual a mim. E tudo que ele falar, vocês devem fazer. Aqui nós vemos que o autor faz uma questão parecendo insinuar que esta promessa estava a ser cumprida em Josué, mas o cumprimento na plenitude desta promessa é em Jesus Cristo. Mas o que estava a dizer que todos os profetas que deveriam levantar depois dele tinham que cumprir alguns requisitos. Deviam falar as palavras do Senhor e tudo que eles profetizarem devia se cumprir. Se não se cumprisse, esse não é um profeta verdadeiro. Por isso que na travessia do Jordão, Deus fez um sinal através de Josué. Ali houve a confirmação clara que Deus estava entre o povo e que o líder escolhido por Deus realmente era Josué. Muito bom. Então, nós ao vermos aqui em suma essa transição de liderança de Moisés para Josué, o ponto central é não nos esquecermos que o personagem principal é justamente Jesus Cristo, é o nosso Deus, que é o personagem principal que aparece aqui, mostrando que está tudo nas suas mãos, está tudo sobre o seu controle. Então, Deus, em todos os tempos, vem levantando homens e mulheres para cumprir a sua missão. Importa esses homens saberem, e as pessoas que esses homens lideram, que o líder é o líder invisível. O líder superior é o nosso líder invisível, que é o nosso Deus. Então, importa desenvolvermos ou exercermos a nossa fé para que possamos crer de tal forma que quando nós estivermos em situações difíceis,
não possamos perecer ou cair assim como os outros o fizeram no deserto, adoraram ou entraram em apostasia, adoraram a imagem que o Arão havia levantado. Então, nós hoje precisamos de homens como Josué, que vão guiar o povo em direção a Canaã celestial, mas apontando para a presença constante do líder invisível, porque Deus garantiu a Josué que estaria com ele. E Deus nos deu uma comissão, e Ele nos garante que estará conosco em todos os lugares onde nós formos para pregar a sua mensagem. Então, entramos na lição de segunda-feira, que tem como tema atravesse, conquiste, divida e sirva. Porque quando nós olhamos para aquilo que é a estrutura do livro de Josué, vamos encontrar que ela se divide nessas 4 secções: atravessar, conquistar, dividir e servir. Agora, o que podemos aprender sobre a estrutura do livro a partir deste capítulo? Na verdade, o autor aqui, ele divide este livro de Josué em quatro partes, mas eu consegui dividir em 3 partes. Digo isso em que sentido? Por exemplo, quando fala de atravessar e tomar, o que terá acontecido? Eles atravessaram o quê? O rio Jordão e depois tomaram o quê? Ou conquistaram a Canaã. Estamos juntos, não é? Então, estamos a falar do mesmo episódio, que é atravessar e tomar, em que eles atravessaram em direção a tomar ou conquistar o que? Canaã. Que os mesmos versículos propostos aqui, os mesmos capítulos propostos aqui, é o capítulo 1 e até o capítulo 12, não é? Do livro de Josué, que contam esses episódios. E também quando fala de dividir, não é? Aqui o que aconteceu? Houve uma distribuição até do território. Então, existiram cidades que eles já conquistaram, em que cada cidade lá tinha o quê? Tinha um levita. Estamos juntos, não é? Em outras palavras, tinha lá um pastor. Foi nos tempos de Josué em que a lei, não é? Foi estabelecida, em outras palavras. Foi no tempo de Josué em que o povo começou a crescer espiritualmente, porque nós sabemos que houve uma apostasia no deserto. Então, aqui houve essa divisão sábia do próprio Josué. E também aqui encontramos divisão assim do próprio Josué em tribos e tudo mais. E aqui, quando falamos em servir, aqui foram as últimas palavras de Josué, quando nós vamos para o livro de Josué, capítulos 24, e diz o seguinte: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham-os a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos o quê? Ao Senhor. Esta foi a renovação do quê? Da aliança de quê? De Josué. E quero acreditar que também o povo, não é, renovou esta aliança, mas pese embora este povo futuramente depois voltou a adorar os deuses. E aqui também vemos algo interessante, que Deus nos dá instruções específicas, etapas como o crescimento espiritual. Eles estavam de frente ao rio Jordão. Então o Senhor disse: primeiro vocês deverão atravessar o rio. Não especificou como iam atravessar o rio. E depois de atravessar o rio, eles sabiam que deveriam tomar a cidade de Jericó. Deus também não especificou como iriam tomar a cidade de Jericó e por aí adiante. Então nós vemos aqui o mesmo passo de fé que os israelitas não deram com tanta fé lá na travessia do Mar Vermelho. Agora foi preciso uma geração inteira ser extinguida para que uma nova tivesse essa predisposição para obedecer a Deus. Diferente do povo lá do Mar Vermelho, estes avançaram com fé, não questionaram. Somente Josué disse: amanhã preparem-se que nós vamos atravessar o rio Jordão. Eles fizeram essa preparação, santificaram-se e quando chegou o dia, eles atravessaram sem questionar. Então nós vemos que onde uma geração falhou, esta nova geração, ela conseguiu entender o propósito de Deus e avançar com fé. Então, para nós, nos dias de hoje, também é a mesma coisa. Deus, quando nos põe um desafio pela frente, nós não precisamos perguntar como. Pela fé, nós devemos avançar. Porque, olhe, os sacerdotes tiveram que avançar.
e eles tiveram que molhar os pés com a arca para que o Rio Jordão pudesse baixar a sua correnteza. Então, assim o povo seguiu. Nos dias de hoje também, antes de nós vermos a solução, nós vemos as dificuldades. Se nós não dermos o primeiro passo, assim como Abraão deu, claramente nós nunca iremos alcançar as promessas de Deus. Então, eu aqui vejo nesta divisão do livro de Josué que Deus dá as coisas em etapas, e em todas as etapas nós temos que ter fé nas promessas do nosso Senhor. Muito bom. Então, quando nós olhamos aí, uma coisa interessante é que Deus, com essa nova geração, não trabalha a princípio com milagres. São chamados a exercer a sua fé, porque essa estrutura, atravessar, tomar, dividir, depois a última parte diz que é para servir. Agora, esse serviço é em função de obediência. Podemos ler o versículo 16 até 18 de capítulo 1. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então, nós vimos aqui um povo que, diferente daquilo que foram seus pais, eles tomam uma atitude totalmente diferente. E até, inclusive, encorajam o próprio Josué, que Josué deve ser corajoso, deve lhes liderar. Então, era um povo que estava apto para permitir com que Josué fosse o seu líder. E outra coisa interessante, eles reconhecem ao líder invisível. Porque aqui mencionam a questão de teu Deus. Exatamente. Desde o momento que teu Deus esteja contigo. Seja corajoso e nos lidere. Então, tudo que você for a nos dizer, nós vamos obedecer. Então, aqui encontramos essa questão de cooperação entre a fé e obras. Então, não só deviam crer na mensagem, mas deviam servir a Deus através da obediência. Então, hoje nós somos chamados a servir com obediência. Porque são muitos que dizem que servem a Deus, mas não obedecem a Deus. E gostaria de ler uma citação aqui, no livro Atos dos Apóstolos, 476. Diz o seguinte: a vida cristã é um contínuo avançar, conquistar, partilhar e servir. Repito, a vida cristã é um contínuo avançar, conquistar, partilhar e servir. Então, quando nós olhamos para aquilo que é a comissão que Jesus Cristo nos deu em Mateus 28, é de irmos, não é? Em todas as nações. O que é que nós vamos fazer lá? Conquistar as almas para Cristo. E a mensagem vai dividir, vai separar os dois grupos. Os que querem servir a Deus ou os que querem servir a criatura, ao nosso inimigo. Mas também a mensagem que leva as pessoas a servir a Deus é uma mensagem que chama que essas pessoas possam ser obedientes àquilo que é a vontade dele. Então, nesta secção, essas 4 secções que podemos dividir a estrutura do livro de Josué, nos mostram aquilo que é a nossa missão hoje. Deus nos chama para sairmos, conquistarmos as pessoas para Ele, através da sua palavra, chamarmos as pessoas à obediência à lei de Deus, que é o centro do grande conflito em que nós estamos envolvidos. Não sei se gostaríamos de dar mais um acréscimo. Na verdade, esse é um evangelho sem fronteiras. Exatamente. Cristo, ele veio derrubar a barreira que existia entre os judeus e os gentios. Por isso, hoje nós temos a mesma missão: atravessar a barreira que foi derrubada, conquistar as novas almas, como o irmão estava aqui a dizer, e nos espalharmos pela terra e servir ao nosso Deus. Okay? Aqui o autor diz uma coisa interessante na própria lição da segunda-feira. Ele diz que no final as promessas de Deus relativas à ocupação da terra seriam cumpridas a partir de então. A responsabilidade de manter a terra estava nas mãos dos israelitas.
e só poderia ser cumprida pela fé verdadeira e pela obediência que essa fé sempre gera. Então, é a mesma coisa que nós precisamos ter hoje. A responsabilidade de entrarmos em Canaã Celestial, na verdade, está nas nossas mãos. Deus já fez a parte dele e seria impossível a nós, como os homens, fazermos para podermos alcançar a salvação. Então, Deus fez aquilo que era impossível para o homem. Mas hoje Deus chama o homem para fazer aquilo que é possível a ele, que é obedecer a ele em tudo que ele nos mandar. Então, nós precisamos desenvolver essa fé e obediência àquilo que é a vontade de Deus para que possamos atravessar pelas essas dificuldades onde nós estamos e sairmos vitoriosos, conquistarmos o galardão, porque Deus diz que ao que vencer, darei de comer do quê? Da árvore da vida. Então, seria uma alegria estarmos diante de Deus, comemos da árvore da vida e servirmos ao nosso Senhor dia após dia pela eternidade, não é? Então, esta lição é uma lição muito importante também. Agora, quando nós avançamos, encontramos aqui a lição da terça-feira que tem como tema herdeiros das promessas. O que isso significa? O que é ser herdeiro das promessas? E que promessas estamos a falar? Exato. Bom, aqui existem duas promessas, não é? Promessas condicionais e promessas não condicionais. O que acontece? Uma promessa condicional é aquela que faz-se entre duas pessoas. Aquilo que aconteceu com Deus quando fazia essas promessas com quem? Com seus patriarcas, não é? Que se o povo ou se alguém obedecesse, a pessoa o que fazeria? Herdaria o quê? Essa promessa. Estamos juntos, não é? E existem promessas não condicionais. Por exemplo, não tem a ver com nenhuma condição. Independente da fase, não é? Do Josué, significa que o povo entraria onde? Na terra prometida, não é? O que Deus prometeu a Abraão? Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulos 12, versículos 1 até 3, aqui encontramos a promessa que Deus deu a Abraão. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Quando vamos para o versículo 7, diz o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei o quê? Esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, não é? Agora, o que acontece? Abraão saiu da terra do quê? Dos caldeus, ou da terra de seu pai, e foi para uma terra em que Deus ia lhe mostrar, que era Canaã. E depois Deus volta a afirmar que esta terra eu darei o quê? A sua descendência, ou a sua semente. Agora, independente da fase, tanto do Moisés, assim como do Josué, esta promessa já havia sido o quê? Feita a Abraão, que essa promessa ia se cumprir. Agora, o que está acontecendo hoje em dia? Deus também faz uma promessa para nós, uma promessa não condicional. Estamos juntos, não é? Que é a promessa do quê? Da vida eterna. Estamos juntos, não é? Em outras palavras, estamos a falar da salvação. Não é? Estamos a falar dos céus, não é? Quando Deus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Significa que, se eu quiser, a condição é para mim. Os céus é uma realidade. Estão percebendo? A condição é para mim. Não é para o quê? Não é para Deus. Porque os céus é uma realidade. Se eu não me preparar, não estarei lá. Estão percebendo? Se eu falho, se outra pessoa vai herdar o quê? Esta terra. Estão percebendo? Então, a condição é feita para mim, não para Deus, porque Deus já preparou aquele lugar. Então, por mim, eu acho que essa promessa não é o quê? Não é condicional. É a promessa que Deus já colocou para todo ser humano, aquele que crê. Okay. Agora, aqui nós também podemos ver algo interessante. Nos versículos do capítulo 1, versículos 2 e 3, nós temos Deus, no versículo 2, a dizer que ele deu a terra aos filhos de Israel. Mas no versículo 3 diz que ainda é uma promessa.
Agora, nós aí podemos ver duas coisas. Quando Deus fala no capítulo 2, ele fala dele, eu dei, ele é o dono da terra, ele pode dar. Mas o versículo 3, nós vemos que tem uma condição, aí diz assim, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Ok? Então nós vemos que para que a promessa de Deus fosse uma realidade, o povo devia ser obediente. As promessas de Deus estão lá. Mas para que se torne uma realidade na nossa vida, é necessário que nós sejamos obedientes. Agora, o que significa ser herdeiros das promessas de Deus? Nós, quando vamos para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz aqui, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quando diz a descendência de Abraão, não é toda a descendência, porque Abraão teve muitos filhos. Mas a promessa é quem? É Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então, a descendência de Abraão é Isaac. Mas não só é Isaac. Na fé em Jesus Cristo. Em Hebreus 8, Paulo vem nos dizer aqui, 8:17, diz aqui, se sois filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, ser herdeiro de Deus é participar nos sofrimentos de Cristo, para também participarmos da glória dele. Por isso, nós somos co-herdeiros. Quem ganhou a herança não somos nós, mas sim foi Cristo. Então, só herdeiro aquele que aceita entrar na aliança de Deus em Cristo Jesus. Desde o Gênesis, quando Adão e Eva caem, foi apresentado a aliança messiânica. Um cordeiro viria morrer em vosso lugar. Somente vocês deviam depositar todas as vossas falhas, todos os vossos pecados e confessar o nome dele como Salvador. É interessante que quando olhamos para o versículo 3, que o autor sugere que os pronomes que são usados aí fazem referência à questão de que a promessa não era dada apenas para eles. Então, ela se estende para todos aqueles que vierem aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque quando Deus prometeu a Abraão dar-lhe uma terra, Deus também hoje promete nos dar uma terra. Mas num novo mundo renovado, numa nova terra, num novo céu. Não é? Onde já não há pecado, não há dor, não há morte, não há lamento, não há nenhum pranto. Então, Deus quer fazer de nós herdeiros dessa terra que Ele preparou para nós. Então, precisamos, sim, seguirmos esse exemplo de servos fiéis de Deus, tal como Josué, para podermos fazer parte, não é? Ou herdarmos esta terra. Gostaria de lermos aqui o livro de Hebreus, capítulo 6. Encontramos uma coisa muito interessante. Versículo 12. Para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitador dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar. Nós, geralmente, como homens, quando nós fazemos promessas, costumamos jurar em nome de alguém. Mas Deus, quando foi prometer ao Abraão, ao patriarca Abraão, ele não jurou por outra pessoa, porque não há uma outra pessoa superior em relação a ele, mas sim jurou pelo seu próprio nome. Agora, quando nós damos continuidade aqui, diz, no versículo 14, e diz, por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa, pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda a disputa.
Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós a âncora da alma segura, firme, que entra no lugar interior além do véu. Então, quando nós vamos analisar, vamos ver que o cumprimento dessa promessa requer uma coisa de nós, chama-se paciência. Nós temos que ser pessoas perseverantes. A Bíblia, em Mateus 24, diz que aquele que preservar até o fim, este sim será o vencedor. Então, será salvo neste caso. Agora, nós vimos aqui que o cumprimento da promessa a Abraão requeria paciência e fé da parte dele. Então, Deus hoje nos chama a desenvolvermos essa fé que possa nos tornar em pessoas pacientes. Porque, principalmente, quando nós olhamos para aquilo que é a nossa maior esperança. Porque esta promessa vai nos levar para o lugar onde Cristo está, não é? Que é o lugar santíssimo, onde nós aguardamos pela breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essa guarda da volta de Jesus Cristo, muitas das vezes, as pessoas vão perdendo fé e esperança. E dizem que o Senhor demora. Há muito tempo que nós aguardamos pelo cumprimento desta promessa. Mas até hoje não estamos a ver nenhum resultado. Agora, será que Deus tarda em cumprir as suas promessas? A Bíblia diz claramente que Deus não tarda em cumprir as suas promessas, não é? Então, Ele não quer que ninguém venha a se perder, mas quer que todos nós possamos alcançar a salvação. Quando nós tivermos tempo, aí podemos ler 2 Pedro, capítulo 3, é que nos traz essa informação. Mas a essência para nós é que precisamos ser homens e mulheres que são pacientes, sabem esperar no Senhor, para que o Senhor possa cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel, Ele certamente irá cumprir as suas promessas. Não sei se queremos acrescentar mais alguma coisa aqui. Não. Ok. A essência aqui é que a presença do Senhor era tudo que Josué precisava para ter o sucesso. Então, nós também precisamos termos o mesmo espírito que movia a Josué no cumprimento daquilo que era a vontade de Deus. Agora, será que alguma coisa terá mudado nos dias atuais? É claramente que não. Podemos ler Mateus 28, versículo 20, para vermos a promessa que Jesus Cristo nos dá para nós hoje. Mateus 28, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz uma coisa muito interessante. O que é que diz Mateus 28, versículo 20? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Exatamente. Então, Deus nos dá essa ordem. Ao sairmos e anunciarmos o Evangelho, devemos ensinar as pessoas a obedecer. A obediência volta a entrar aqui em jogo. Devemos ensinar as pessoas a serem obedientes a tudo que o Senhor tem nos ensinado, não é? E a maior promessa aí é que nós não estaremos sós. Assim como Deus apareceu a Josué a lhe garantir que Josué não andaria sozinho, devia ser corajoso porque ele estaria com ele. Deus nos diz que nós estaremos com ele, ou ele estará conosco até o fim dos tempos. Em cada casa, em cada alma onde nós formos compartilhar a palavra de Deus, Deus estará lá conosco para que possamos sair de lá com sucesso. Agora, aqui em Hebreus, falando da perseverança para alcançar a promessa, em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, nós vemos aqui que para alcançar as promessas de Deus, a fé muitas vezes é acompanhada pela perseverança, a paciência, um dos degraus
da salvação. Então, um crente sem paciência, sem perseverança, claramente que não resistirá ao tempo do fim. Porque em Apocalipse 14, 12 é dito: eis a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É interessante que esse ponto nos leva à nossa lição de quarta-feira, que tem como tema seja forte. Não é? Podemos ler o versículo 8 e 9 do livro de Josué, capítulo 1. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós encontramos aqui Josué. Muitas das vezes as pessoas podem ler, mas se questionar por que Deus vem enfatizando essa questão de ele deve ser forte, deve ser corajoso. Nós temos que perceber que Josué estava prestes para enfrentar uma batalha. Não era só uma questão de entrar, porque não era uma terra que não era povoada. Já existiam lá pessoas que povoavam aquelas terras. Daí, e ele sabendo que aqueles povos eram povos que sabiam muito bem lutar, e o povo não tinha essa experiência, porque Deus não levantou o povo para ser um povo que lutasse por aí em muitas batalhas. As batalhas do povo de Deus, a intenção é que Deus fosse ele a lutar pelo seu próprio povo. Então nós vimos aqui essa questão. O que é que nós podemos dizer, né? Porque quando nós olhamos, é que antes que Deus peça que o Josué tenha força para ir para a batalha, que é o que nós acabamos de ler aí no versículo 9. Quando lemos o versículo 7, Deus primeiro pede que Josué tenha força e coragem para obedecer à lei. Para obedecer à lei. Que é o segredo para que haja sucesso em todos os passos que ele fosse dar. Que lições nós podemos extrair deste tema? Força e coragem, sermos corajosos. Onde Deus nos chama a sermos corajosos. Na verdade, na minha experiência da vida cristã, em algum momento é preciso mais coragem para esperar as promessas de Deus do que nós avançamos por nós próprios. Porque a nossa mente está acostumada a ser direcionada pelas coisas que nós conseguimos ver, pelas coisas que estão sob o nosso controle. Josué era um homem de guerra. Ele já tinha participado de algumas batalhas e já tinham sido vitoriosos. Então, para ele, poderia em algum momento ser mais fácil avançar confiando as armas que eles têm assim à sua disposição. O que acontece no nosso dia a dia? Em vez de nós acordarmos com uma oração e pedir a direção de Deus para que Ele nos conduza, nós já acordamos apressados e queremos resolver os nossos assuntos. Exatamente. Porque nós temos aquela sensação de que nós somos capazes. Mas quando temos que esperar cumprir fielmente as ordens de Deus, esperamos a sua salvação, aí é preciso muita coragem. Porque nós não sabemos se Deus irá cumprir da maneira como nós esperamos ou não. Então, Josué tinha uma batalha pela frente. É dito que até a superpotência da época, que era o Egito, porque eles tinham saído de lá, não tinham uma posição firme em Canaã. Exatamente. Para dizer que aquele povo era muito forte em artes militares. Então, como José, conduzindo um povo despreparado, peregrinando durante 40 anos no deserto, uma nova geração, como é que ele iria conquistar a cidade? Então, por isso havia necessidade de Deus dizer muitas vezes: Josué, seja forte, seja paciente, confie em mim. Pois no versículo 9 diz: não te mandei eu. Então, eu que te mandei. Espere em mim que esta batalha está vencida. Somente o que devia Josué fazer? Esquecer, assim como Moisés. Foi preciso 40 anos para Moisés esquecer que ele era um chefe militar e confiar na libertação que Deus iria oferecer ao povo de Israel. Agora com Josué foi rápido. Ok? Deus disse: seja forte, confie
E prontamente, por causa da experiência que Josué teve com Moisés durante 40 anos que Moisés teve a liderar o povo de Israel, Josué pôde descansar nas promessas de Deus. Exato, muito bem. E também para acrescentar aqui, é que, na verdade, aquilo que os irmãos estão a dizer, o povo de Deus era um povo nômade. Não teve tempo para se preparar militarmente, não é? Diferentemente do povo de Jericó. E olha só, por ser um povo monarca, que dependia simplesmente de Deus, Deus não precisou de guerra para poder destruir os muros de quê? De Jericó. Por essa razão que aquelas palavras em que Deus disse ao próprio Josué, que seja forte, não é, seja firme, eu estarei contigo, foram muito importantes para o Josué guiar o povo para a terra prometida. Agora, e não só, quando nós vamos para o Patriarcas Proféticos, capítulo 44, aqui diz o seguinte, diz que Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Havia sido conhecido principalmente como guerreiro, e seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nesta etapa da história de seu povo. Corajoso, resoluto e perseverante, rápido, incorruptível, despreocupado de interesses egoístas, em seus cuidados pelos que se achavam confiados à sua guarda, e acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Tal era o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na terra prometida. Durante a permanência do deserto, agira como o primeiro-ministro de Moisés e pela sua fidelidade serena, despretensiosa, sua perseverança comum quando outros vacilavam, sua firmeza para manter a verdade em meio do perigo, dera prova de sua aptidão para suceder a Moisés, mesmo antes que fosse pela voz de quem? De Deus chamado. Aqui encontramos algumas características de Josué, por essa razão que não é por acaso que Deus teve que escolher o quê? O Josué para poder conduzir este povo. Eu acredito que existiram também muitos levitas lá, que provavelmente estavam na linha da frente para conduzir este povo. Por que Deus escolheu principalmente Josué? Porque o Espírito de Deus estava com quem? Estava com Josué. E sempre quando Moisés ia para o monte se encontrar com quem? Com Deus, Josué estava lá na linha da frente. Não é? E mesmo quando entrava Moisés lá no monte, Josué em nenhum momento voltava para onde? Para o acampamento. Ele sempre ficava lá. Então, esses pequenos detalhes foram suficientes para a escolha de Josué como novo líder. Ok? Quando nós olhamos para o Efésio capítulo 6, do versículo 10 a 18, nos mostra que nós estamos numa batalha. Mas a nossa batalha não é contra a carne. Nós estamos numa batalha espiritual, não é? Daí que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para podermos sair vitoriosos. Então, quando voltamos para o capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué, Deus, quando diz que o Josué devia ser corajoso, isso nos chama a atenção. Porque a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de cobardia. A propósito, podemos abrir lá o 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler o versículo 7. Porque Deus aparece a Josué e diz, seja corajoso. Não te mandei eu. Seja corajoso. Não é? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando Deus aparece a Josué e diz que não te mandei eu, ele deve ser o quê? Corajoso. Diz ser corajoso é porque ele sabe que não deu a Josué o espírito de covardia, porque em Apocalipse 21, versículo 8, os cobardes não vão entrar no reino dos céus. Então, Deus também chama-nos hoje. Em momento de apostasia, em momento de crise, a questão que Deus nos coloca é, não te mandei eu, filho do homem, eu te constituí como atalaia sobre os muros de Jerusalém. Então, a trombeta deve dar um sonido certo. Deus nos deu a mensagem de advertência a um mundo que está prestes para terminar. Nós precisamos advertir a este mundo, mas isso requer o quê? Coragem da nossa parte. Sem coragem nós não vamos sair pregar o Evangelho. Um exemplo claro, não sei se os irmãos lembram,
quando a pandemia chegou até nós aqui em Moçambique, lembra que as ordens superiores, não de Cristo, as ordens superiores dos homens, é que nós não devíamos sair pregar o Evangelho. Cada um de nós devia ficar em casa. Mas será que a palavra de Deus já não havia predito esse evento? Quando tiverem tempo, leiam Isaías capítulo 24. Nós vimos que a palavra de Deus já havia predito isso. Agora, se Deus já sabia que isso iria acontecer, o que ele fez? Ele comunicou aos seus servos, os profetas, e que nos deram a solução para este tempo. Agora, quando nós olhamos para essa situação, Deus sempre comunica aos seus servos, que são os profetas, sobre as coisas que irão acontecer antes dessas coisas acontecer. O que significa que se nós crescemos nos profetas de Deus, iríamos prosperar, teríamos a solução. Agora, quando nós olhamos para aquilo que Deus deixou, nós vimos que Ele deixou a mensagem de saúde como a solução em tempos de crise de doença, em tempos de crise de pestes, de pandemias. A solução é a mensagem de saúde. Mas todo aquele que era covarde dizia que não podemos sair e pregar o Evangelho, porque tem medo de pegar o quê? A doença. Mas lá em Mateus, Jesus Cristo, quando descreve os sinais dos fins dos tempos, ele arrola também a questão das pestes. Mas a guia de marcha ou a ordem de marcha é idem e anunciar o Evangelho. Então, o Evangelho é anunciado pelos corajosos. Requer mesmo muita coragem para anunciar o Evangelho. E nós podemos ver até mesmo, às vezes, no seio familiar, você pode enfrentar muitas dificuldades, até a possibilidade de você ser silenciado, a sua voz em casa, neste caso, por causa do Evangelho. Mas requer coragem. Porque a Bíblia, em Atos capítulo 5, versículo 29, diz que importa primeiro obedecer a Deus do que os homens. E isso aí requer coragem. Podemos imaginar o cenário do passado, quando os reformadores foram perseguidos, quando os homens de Deus eram queimados vivos e foram dados uma proposta: renunciem a esse Deus. Foi necessário um ato de coragem para esses homens dizer que importa primeiro obedecer a Deus do que os homens, preferirem morrer obedecendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, Deus hoje chama a você e a mim para sermos corajosos na sua obra e na missão que Ele nos concedeu. Aqui, o autor acaba dizendo que é preciso coragem e força para permanecer fiel à Torá, que é a lei, neste caso, e aos seus requisitos específicos, que definiam a aliança de Israel com Yahvé, com Deus, neste caso. Então, precisamos ser homens e mulheres corajosos na missão que Deus nos deu e para permanecermos fiéis, cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Requer hoje para nós a coragem. E a questão que sempre se coloca é: será que nós somos corajosos ou somos medrosos? Mas Deus diz que não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de coragem. Devemos sim sair e pregar o Evangelho com coragem. Não sei se queria dizer algo, irmão. Não, está claro, está claro. E também tem uma coisa aí. Josué teve que lutar contra os seus próprios medos, ok? O que acontece também com nós. Quando nós recebemos um chamado de Deus, nós temos que lutar contra os nossos próprios medos e contra os nossos próprios pecados. Porque para cumprir a missão de Deus, é necessário que haja santificação. Exatamente. Assim como foi com Josué. Por isso Deus também repisou muito: obedeça tudo o que o meu servo Moisés te ordenou. Dizendo que Josué devia ser um exemplo de espiritualidade e entrega total a Deus. Por isso, as promessas de Deus têm a ver com perfeita harmonia entre o povo e o próprio Deus. A questão de santidade. Quando nós olhamos de novo para o versículo 9, traz uma coisa muito interessante aí. Porque o irmão Emerson já avançava aqui. Nós enfrentamos as batalhas, as nossas batalhas contra o próprio pecado. E é o que aconteceu com Josué. Ele tinha realmente os seus medos.
Mas a questão, o que afastou os medos de Josué? O versículo 9 responde. Podemos ler o versículo 9 mais uma vez de Josué capítulo 1? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Exatamente. Então, a promessa da presença de Deus foi suficiente para banir de uma vez por todas os medos de Josué. Então, nós hoje, ao sairmos para cumprir a missão que Deus nos deu, claramente vamos travar guerras, claramente vamos travar nossos medos. Porque, na verdade, o maior inimigo nosso é o eu. A satisfação do eu que está em nós. Porque existe uma batalha entre o carnal e o espiritual, onde muitas das vezes a balança tende a favorecer o carnal. Agora, a presença de Deus é suficiente para banir essas tendências de satisfazermos o eu. Na verdade, quando vocês estavam a falar, depois me recordei de Moisés, quando Deus o encontrou na sarça ardente, em que foram várias desculpas que Moisés deu a Deus. Mas diferentemente aqui de Josué. Josué não chegou a dar nenhuma desculpa. Em nenhum momento disse que ele era o quê? Era gago, era pesado de língua. Simplesmente ele confiou em Deus e seguiu em frente. Aquilo que vocês estavam a falar, o próprio Patriarca, Profeta, capítulo 44 aqui diz abertamente que foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que Josué encarou a obra que se achava diante de si. Seus temores, porém, foram removidos pela segurança dada por Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, esta firmeza, ou esta confiança que Deus deu a quem? Ao Josué. E Josué seguiu em frente, sabendo que quem guiava era o próprio Deus. Exatamente. Então, nós vamos entrar para aquilo que é a nossa última lição da quinta-feira. Próspero e bem-sucedido. Gostaria que lêssemos aqui o livro de Isaías 53, versículo 10. O irmão Rogério pode abrir Salmos, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 a 3 no Salmos. O irmão pode abrir Isaías 53, versículo 10. Porque queremos entender o significado de ser próspero. Muitos hoje em dia pregam o evangelho de prosperidade, não é? Então, queremos entender, afinal, o que significa ser próspero. O que diz Isaías 53, versículo 10? Todavia, ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Exatamente. Salmos de 1 a 3, versículo capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Versículos 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Exatamente. Então, o que significa prosperar? Estamos a falar de bens materiais. Muitos homens que se dizem ser homens de Deus até usam Malaquias 3:10, que é para trazer seus dízimos, porque Deus vai abrir as comportas e vai derramar muitas bênçãos, as pessoas vão prosperar. Então, quando a Bíblia aqui nos traz essa questão de prosperar, o que isso significa, irmãos? Bom, aqui... No caso em concreto é de Josué, não é? Okay. O que significa prosperar? Aqui, em Isaías 53, na última frase do versículo, é dito uma coisa muito, muito boa. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ok? E nós vemos aqui que o significado de algumas palavras usadas para esta questão de próspero é cumprir ou a realização satisfatória do que foi planeado ou um estado de circunstâncias favoráveis, no cumprimento também da palavra do Senhor. Então, no caso de Josué, o ser próspero é realizar
com satisfação a obra de Deus. Assim como foi com Jesus. Ele prosperou, a palavra do Senhor prosperou nas suas mãos, porque ele alcançou o alvo. Não é que os bens materiais não façam parte da prosperidade, mas o que define alguém ser próspero não são os bens materiais. Os bens materiais podem ser um agregado da prosperidade da pessoa, mas o ser próspero é cumprir com satisfação aquela que é a vontade do nosso Deus. Então nós vamos ser prósperos se nós cumprirmos com satisfação a verdade a palavra do nosso Salvador. Muito bem. Não querendo repetir aquilo que o irmão Emerson aqui disse, na verdade, quando nós damos a prosperidade de Josué, olhamos para 3 fatores. O primeiro fator é que ele era o quê? Forte e corajoso. O segundo fator, ele obedecia à lei de Deus. E o terceiro fator, ele estudava constantemente a lei de quem? De Moisés. E por essa razão, ele foi o quê? Foi próspero. Muitas das vezes, quando nós vamos para o livro de Salmos 73, é que nós olhamos a prosperidade do quê? Dos ímpios. Salmos 73, versículos 3, diz o seguinte: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade do quê? Desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. E lá termina no versículo 17, diz o seguinte: até que entrei aonde? No santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Conforme estava a dizer aqui, a prosperidade só não é pecado, mas temos que saber onde é que nós colocamos o nosso coração, não é? Na prosperidade. Se o nosso coração estiver na prosperidade, aí sim vamos nos perder, teremos como os ímpios. Eu, quando vejo a Bíblia, percebo que o maior dos homens que foi próspero foi o quê? Foi o sábio Salomão, em todos os aspectos. Mas no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele disse que tudo isso era o quê? Era vaidade. Então terminou aí. Então, entendamos onde que as nossas riquezas estão. E tem mais uma coisa, aqui em Salmo 119, versículo 32, sobre a prosperidade, diz assim: para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então o rei Davi aqui deixa claro, o salmista aqui deixa claro que mais vale a lei do Senhor do que milhares de ouro e de prata. É interessante que os Salmos de Asaf que lemos aqui, Salmo 73, reflete aquilo que é a realidade de muitos que professam o nome de Deus hoje. Onde quando se busca a prosperidade em Deus, eles apenas focam na prosperidade material. Ao ponto que os sacrifícios que vão fazendo, onde são orientados que devem fazer isso, aquilo para poder alcançar os tais bens materiais, quando esses bens não chegam, o que acontece com essas pessoas? O versículo 13 diz que, por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Então, eles acabam chegando achando que manter-se fiel às promessas de Deus é em vão, porque eles querem um caminho mais rápido de alcançar os bens materiais. Quando não se entende que a prosperidade primordial que Deus quer conceder aos seus filhos é a prosperidade espiritual. A prosperidade material é um resultado, é uma consequência. Então Deus deseja conceder a todos nós a prosperidade espiritual. As coisas materiais são coisas que serão consequência, mas devem estar de acordo com a vontade de Deus. Há pessoas que Deus não concede coisas materiais porque Ele sabe que se concedesse hoje, essas pessoas iriam se perder. Então, daí que nós precisamos sempre deixar com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Chegamos ao fim do estudo da nossa lição, mas vamos deixar para as últimas considerações. Os irmãos podem deixar as últimas considerações? Bom, em jeito de últimas considerações, eu, logo no primeiro capítulo do livro de Josué, tenho aprendido lições muito importantes para a minha salvação. Lições essas que me levam a crer que eu tenho que ser o quê? Corajoso, tenho que ser obediente a Deus e também tenho que ler
as Sagradas Escrituras todos os dias. Quando aqui se fala do processo de santificação, não é? É importante que nós estudemos o que é a palavra de Deus. A oração também tem que fazer parte, não é, do critério ou do dia a dia, não é, de um cristão. Então, que convido também ao querido irmão que consiga também ter esses critérios, não é, para que juntos caminhemos a Canaã Celestial. Muito bem. Aqui, como nós vimos, o segredo para o sucesso, em Apocalipse 1:3, Deus também faz o mesmo apelo que fez a Josué. Diz aqui, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, assim como Josué devia guardar todas as palavras de Moisés, que Deus tinha dado ao seu servo Moisés, nós também somos ditos que nós somos bem-aventurados, somos felizes, somos prósperos, somos bem-sucedidos se ouvirmos, lermos, escutarmos e, acima de tudo, guardarmos as coisas que estão escritas na palavra do Senhor. Amém. Então, em jeito de fecho, tal como nós vimos, a tocha de Deus vai sendo passada de geração para geração. Moisés, quando foi descansar, a tocha da verdade foi dada a Josué para conduzir o povo no cumprimento da promessa que Deus havia feito aos patriarcas. Então, hoje Deus também, nos nossos tempos, levantou na sua igreja a sua mensageira, que ela também descansou. Mas tal como Moisés, que contemplou a terra prometida, ele teve a oportunidade de ver as visões da mensageira do Senhor, conseguem contemplar a terra renovada, a terra prometida que Deus nos prometeu, que foi preparar para nós. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer nos profetas. 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede em Deus e crede nos seus profetas e prosperareis. O segredo para sucesso é crermos em Deus e nos seus profetas. Então, hoje, como povo de Deus, somos chamados a crer em Deus e na mensagem que Ele deixou através da sua mensageira, os escritos do Espírito de profecia. São esses que vão nos conduzir àquilo que é a vontade de Deus nos dias atuais, usando a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus possa abençoar a todos vós. Mais uma vez, apelamos aos irmãos para que possam subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar este vídeo com os demais. E principalmente a questão de colocarmos nossos likes, os comentários são importantes, irmãos, para que o logaritmo possa sugerir este vídeo para aqueles que buscam conhecer mais a palavra de Deus. Então, contamos convosco para o próximo estudo. Até a próxima. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG. Juntos avançaremos.